Paz seja contigo. Hoje é dia 26, né? 27 de Etanim, né? O sétimo mês lunar, em que nós estamos vivendo momentos de graça, de glória e de grandes revelações e conhecimentos das Escrituras. O que faz com que o nosso ânimo cresça a cada dia de uma forma bendita, santa, coerente e eficaz. Então hoje nós vamos meditar na mensagem 122, né, relativa às vozes das 7 trombetas, e é a mensagem 1151 no cômputo geral. E o título dela é As Profundezas das Dimensões. É um assunto muito importante, muito profundo, e nós temos feito várias reuniões de igreja, né, onde nós temos, junto com os irmãos, meditado nas profundezas das dimensões. Elas são importantíssimas, porque elas fortalecem nossa fé, abrem o nosso conhecimento, enfim, e nós temos cada dia um entendimento maior das Escrituras. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o Evangelho, ele não é por teologia, né? A ciência que estuda Deus. O Evangelho é por revelação. Nós não estudamos Deus, nós o adoramos em espírito e verdade através das Escrituras. Então, esse versículo nos orienta sobre o descortinar das dimensões. Evidentemente, há coisas encobertas, né, que são exclusivas para o Senhor Deus. Mas Ele tem nos dado a Torá como grande parâmetro para que conheçamos a Escritura como um todo, né? Jamais poderemos conhecer o Novo Testamento sem ter conhecimento do Velho Testamento, porque os dois se completam. O Velho Testamento é a imagem e o Novo é a sombra, e os dois se completam. Nós já vimos isso em várias oportunidades, porque Gênesis capítulo 3 diz: haja luz e houve luz. Portanto, a luz, a revelação de Deus tem sido patente nas nossas vidas, o que faz abrir o nosso entendimento, como eu já disse, para compreendermos as Escrituras. Olha como isso é bem interessante. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ou 12, nós temos o quê? As luzes da revelação. Presta bem atenção nesses versículos, completam, né, a imagem lá em Deuteronômio 29, 29. Pode ler. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha, quão interessante isso se apresenta, que nós não conhecemos o Evangelho por estudos teológicos. Não, nós conhecemos o Evangelho pela revelação do Senhor Jesus Cristo, através de uma mensagem profética, né? Então aqui está as luzes da revelação, né? E a grande luz, né, que abriga todas as luzes, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí algo assim muito profundo, muito glorioso. E também não queremos estar aqui agradando a homens, de forma alguma, né? Quando a gente fala em ser um terraplanista, isso causa controvérsias, isso causa uma série de questões, surgem questões, questionamentos, perguntas, críticas e tantas coisas. Mas a verdade tem que ser dita e nós temos que ficar com a Torá, né? Não importa o que o mundo diz, importa o que a Escritura Sagrada nos anuncia. E sempre Deus levantou um profeta para vir com a palavra revelada, colocar as coisas em ordem. Deus nunca levantou um profeta quando tudo estava bem. Hoje, se formos analisarmos nesse campo dimensional, as coisas estão ruins, o mundo está completamente desgovernado, está de blasfêmia,
declarado contra Deus. Eu sempre disse que o estado de blasfêmia está em 3 dimensões. O estado de blasfêmia aparente, o estado de blasfêmia oculto, né? E o estado de blasfêmia, o aparente, né? Declarado e o oculto. Começa com coisas ocultas que tornam-se aparentes e daqui a pouco se declaram. O mundo está assim. Hoje o mundo está declarado, né? Declaradamente contra o Senhor Deus. Então, mas nós precisamos das luzes das revelações. Nós precisamos de um profeta de Deus, né? Um instrumento de Deus para nos ajudar através da revelação das Escrituras. E nós estamos vivendo uns dias que temos falado muito sobre eletromagnetismo, né? E como estava falando agora há pouco aqui, nós precisamos de um instrumento, né, que nos ajude a compreender as Escrituras, que é o profeta, né? Isso está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Né? O instrumento de Deus, o profeta. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, não há segredo que Deus não nos revele, né? Se nós olharmos para as vestes sacerdotais, né, no peitoral, o peitoral ele ficava acima da túnica. E ali na túnica nós tínhamos ali as pedras, né, as 6 pedras, as 12 pedras, 6 de um lado direito, 6 do lado esquerdo, luz da revelação. Ali está a grande demonstração do eletromagnetismo, né? Luz. Há um brasileiro, parece-me que paranaense, Abreu, ele que inventou a abreografia. E ele dizia que a luz saía do corpo da pessoa e não do aparelho em si. Mas isso é verdade. Nós temos luz em nós temos eletromagnetismo, enfim. Né? O raio é uma grande demonstração de potência eletromagnética, né? E quando Jesus estava no meio daquela multidão e aquela mulher tocou nele, ele disse: virtudes saíram de mim. O que saiu do Senhor? Saiu o eletromagnetismo, saiu força, né? Agora, imagine quantos megas, né, de energia saíram do Senhor. Coisa fantástica. E ela foi curada. E então, virtudes saíram do Senhor. E ele ficou fraco. Quer dizer, saiu aquela fortaleza dele para a cura daquela mulher e ele sentiu-se fraco. Então, portanto, nós temos que meditar com mais profundidade sobre o eletromagnetismo. É algo, sim, fora do comum, né? E nós, como cremos que a Terra seja plana, teremos muito mais facilidade de entendimento disso tudo. Ora, cada estrela, ela transmite luz. Luz é energia. Então, nós estamos dentro do contexto, né? Agora, nós precisamos a sustentação da fé, 5 dimensões que venham sustentar a nossa fé. É claro que são instrumentos na mão do Senhor, são vias celestiais que Deus nos concedeu para o nosso aprimoramento espiritual. Mas por que eu estou falando tanto em eletromagnetismo? Porque sempre houve inversão magnética, desde a época pré-diluviana e pós-dilúvio. Sim, porque o dilúvio nada mais foi do que uma inversão magnética. Quando da Terra saía o vapor, era uma ação eletromagnética. Enfim, tudo isso está relacionado com o arrebatamento. E nós precisamos conhecer as Escrituras e vivê-las na sua integridade para compreendermos quão glorioso é o nosso Deus. Olha aqui agora em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre as dimensões, as 5 dimensões da sustentação da nossa fé. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja, então, essas 5 colunas, 5 dimensões,
elas sustentam a nossa fé. É evidente, nós precisamos de um pastor para o aconselhamento, para o carinho para com as ovelhas, enfim, o tratamento espiritual das ovelhas. Mas precisamos também de um evangelista que leve a mensagem para que outros eleitos possam agregar, né, ao seio da noiva. E agora, nós precisamos também do doutor da lei, aquele que vai aplicar a lei, vai coibir os abusos, corrigir as distorções, contornar os óbitos, enfim, ajudar o povo no seu entendimento. Mas importantíssimo é um profeta, porque o profeta ele vem com a palavra revelada. Então ele vem nos abrir o entendimento para a compreensão perfeita das Escrituras. Então tudo isso faz parte, né? Hoje, o mundo chamado cristão, ele está num caos terrível. Pessoas exercendo funções eclesiásticas sem preparação espiritual alguma. E quando a fúria satã do dinheiro domina essas dimensões denominacionais, a visão maior deles, a visão deles, né, é o dinheiro. Abre-se portas de igreja, como se fala, para oferir maior rentabilidade, né? Então, conclusão, porque não tem que prestar conta para ninguém. No Brasil, por exemplo, não se presta conta disso, declara-se imposto de renda zero, né? Conclusão, e esse dinheiro? Vai para onde? Então, é algo assim para a gente analisar, né? Algo para a gente pensar. Muitas vezes estamos pensando que estamos fazendo uma grande obra, pelo contrário, nós estamos simplesmente enaltecendo a Satanás de forma direta e até indiretamente. Então, hoje, lamentavelmente, a fé de grande parte dos que cristãos se dizem ser é mercantilista, visa apenas a fúria satânica do dinheiro. Não vou entrar em dízimo agora, que não é o caso, né? Mas é uma falácia. Dízimo ele é agropastoril e não fonte de renda de quem quer que seja. Mas, amados irmãos em Cristo, nós estamos num tempo da extensão profética da palavra. Quando a gente está falando sobre tantas e tantas coisas que elas vão nos ajudando a entender a hora que estamos vivendo. Mas leia aí, Apocalipse capítulo 10, do versículo 4 ao 7. Medite bem nessa passagem escriturística, que ela abre o nosso entendimento para entendermos sobre a Terra plana e para compreendermos sobre a inversão magnética. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Olha aí, que coisa interessante. As vozes dos 7 trovões. Ora, gente, aí está um grande potencial elétrico. Aí você tem a plenitude, vamos dizer assim, eletromagnética, né? Podemos até dizer assim, entendeu? Então nós temos que entender as vozes dos trovões. É uma força eletromagnética sobre quem? Sobre o segredo de Deus. E qual é o segredo de Deus? Seus filhos. Nós somos o grande segredo de Deus. A medicina perdeu a sua... A medicina está perdida. Cada vez surge um vírus mais potente que o anterior e, enfim, eles estão perdendo o tempo no espaço. E Deus tem nos dado a cura divina através das plantas. As plantas curam, mas o homem hoje, ele está completamente ácido. E nós, os cristãos, temos que estar, não ácidos, mas alcalinos. A fé hoje é doentia, a fé está doente, né? Dominada por dogmas, crenças, costume de igreja e doutrina de demônios
que visam única e exclusivamente a rentabilidade. Portanto, isso aí é a igreja enganada pelo mundo. Mas Mateus 24 diz, né? Sejam falsos cristos, falsas unções, né? Falsos profetas, falsos mensageiros, que farão grandes sinais, prodígios, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos. Então, aqui nós temos uma extensão profética, nos ídolos da voz do sétimo anjo, da sétima dimensão eletromagnética. Deus, aleluia, ele ia revelar para nós grandes coisas. É o que está em Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para Deus, e as revela para nós, nossos filhos, para cumprirmos toda a palavra da lei. Então nós temos aí, né, algo assim tremendo, e nós estamos vivendo o quê? As vozes dos 7 trovões. Nós estamos na sétima dimensão, na sétima voz. E ela traz o que para nós? As trombetas. Cada trombeta, na verdade, é uma guerra espiritual. Né? Nós estamos em guerra espiritual. E nós temos que entender o significado, né, do exército dos céus. E não devemos adorar o exército dos céus. É o que a Bíblia nos ensina. Mas o homem hoje, ele é um adorador das coisas químicas, do hibridismo. Ele adora contrariar a Escritura Sagrada. Mas nós temos aí a extensão profética. Nos ir após o sétimo anjo, seriam descortinados os segredos de Deus. E Amós 3,7 diz, certamente Deus não faz nada sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. E agora tem uma dimensão transitória. Nós estamos passando do 8º silêncio para o 9º silêncio. Será um tempo sem igual, em que nós, os magnéticos do Senhor, estaremos em ação. Né? Quando grandes milagres acontecerão, grandes, enfim, acontecimentos surgirão. E o segredo é o Filho de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Recebemos essa honraria lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, quando Pedro fez aquele grande discurso, né? Sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é um poder que Deus tem nos dado. Então, é uma coisa assim, fantástica, né? Ali estão o quê? Os filhos de Deus, eletromagnetizados. Então, nós somos magnéticos de Deus. É um termo que a gente está usando, mas é verdade. Isso daí, São João, capítulo 1, versículo 12. Mas São João 1,12. Então, o dom do Espírito Santo é o eletromagnetismo. Oh, como isso é profundo! Leia São João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esse é o Messias. Esse é o Messias. Né? E o segredo dele são seus filhos. Quando Jó fez aquelas 2 conferências, ele veio com os filhos para fazer aquelas 2 conferências, já na primeira, Satanás surgiu em cena. E ele perguntou para Satanás, onde tu vem, Satanás? Eu rodei a terra, visse lá na terra o meu servo Jó. Então, quando ele recebeu os filhos de Deus, ele os recebeu numa dimensão, e os servos estavam em outras dimensões, em outra dimensão. Jó está numa dimensão, e os filhos em outra. Então, filho é uma dimensão, servo é outra dimensão. E hoje em dia, ouve-se falar que alguém profetiza chamando alguém de servo. Não tem mais servos, não existem servos. Os servos foram os que nos legaram o eletromagnetismo das Escrituras. E o filho, aquele que desfruta desse eletromagnetismo, porque ele é um adorador do Senhor Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Vamos um pouco mais para frente. Abra em Atos 3, 19 até o 21. Vejam, atentem bem para essas palavras. Como isso aqui é a restauração de quê? Os filhos de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha aí, então desde Moisés, Deus vem anunciando, né, através de Moisés e de outros profetas, esse tempo. Agora que nós estamos nele, esse tempo final, gente. Né? Então é a restauração física e divina dos dos, dos filhos do Senhor Deus. Ou seja, aqueles que detêm a graça e o poder de Deus eletromagneticamente. Então, agora, eu fico meditando, né, no homem da atualidade, criando tantas coisas, mas enfim, tudo em função da fúria satânica do dinheiro. Não se prega o evangelho hoje para que as pessoas se restaurem, enfim, venham até Deus, vivam a Torá em espírito e verdade. Não, simplesmente o mundo está dominado, como já repeti várias vezes nessa mensagem, pela fúria satânica do dinheiro. Não se faz nada se não tiver o dinheiro à frente. Conclusão, nós simplesmente temos, claro, o dinheiro ele é o escambo, é a troca, sim, mas não pode ser a plenitude da fé de uma pessoa. Não, isso aí é antagônico, isso aí é anti-escriturístico. E Êxodo capítulo 20, do 19 ao 21, nos dá uma informação fantástica. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Bom, Jesus é o único mediador entre os céus e a terra, é o único Salvador. Mas Deus levantou o profeta exatamente para receber a revelação de Jesus Cristo e transmitir, que nós não temos capacidade de receber a revelação diretamente de Deus, né? Não, como falava, Deus não precisa de intermediário, não precisa de nenhum intermediário, ele tem um instrumento chamado o profeta, e isso é escriturístico, o próprio Paulo disse isso aí, né? Então, conclusão, Moisés é a grande revelação dessa dimensão do grande magnetismo nas nossas vidas. Conclusão, nós estamos no caminho certo e Moisés penetrou na escuridade de Deus e o povo recuou, porque o povo não aguentaria, né, ouvir a voz de Deus diretamente. Não. É como se Moisés fosse um amortecedor, né, para que nós pudéssemos receber todas aquelas informações. Então, amados irmãos, a lei Deus nunca anulou. Mateus 5,17 fala isso claramente. Ele veio para cumprir, não veio para prorrogar. Nós temos que viver a Torá, a lei do Eterno, crer no nosso Criador e crer também que Jesus Cristo é o Messias, o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. Portanto, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse nome devemos ser batizados. E por Ele, é o único mediador entre os céus e a terra. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos a Torá. Muitos dizem que eu estou na graça, não preciso da lei. Não. A lei só é vivida se nós estivermos debaixo da graça. Essa aqui é a verdade. E Paulo fala lá em Romanos 8, 12. Pode consultar, por favor. Romanos, capítulo 8, 12. E nós temos outra palavra fantástica, gloriosa, que abre nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que nós estamos vivendo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Continua.
O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Amém. Então, a glória presente é a manifestação dos filhos de Deus. Haja luz e houve luz. Nós somos essa luz. Nós somos essa luz que ele fala. Por isso que aquele prejuízo diz que viu a luz sair do corpo da pessoa. E aquilo ser fotografado. Então, amados irmãos em Cristo. Então, a grande dimensão que Deus nos deu foi a luz. E através da luz, ela vai mostrar a imagem. E através da imagem eu vejo a sombra. E eu conheço a sombra pela imagem. Mas eu tenho que ter uma luz. Aí a luz, o que é a luz? É nada mais nada menos que a eletricidade completa, total. Ou seja, o eletromagnetismo da Escritura. Então que Deus possa nos abençoar e doravante nós vamos aprofundando cada vez mais sobre o assunto glorioso para nós, que é a terra ser plana e que nós estamos vencendo todos os tipos de dogmas, crenças, costume de igreja e falácias da grande mídia. Enfim, estamos no caminho certo. Nós somos a geração do arrebatamento. Que Deus nos guarde no seu grande amor e que a sua paz bendita reine nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.